Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast, o NITcast. Nós estamos agora no nosso segundo episódio, um episódio que para nós é extremamente importante, um episódio onde a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos institucionais, né, pensando em universidade, na associação. E hoje nós temos aqui duas pessoas extremamente importantes para a instituição como um todo, né, que são os braços da instituição em relação à parte da direção da instituição. O Vander, que faz a parte da direção administrativa, professor Jader, da parte de comunicação, EAD, né, integração dos processos, e a Cília também, que é uma das nossas diretoras, mas infelizmente ela não pôde estar aqui hoje. A gente entende que a agenda é muito complexa, mas no futuro a gente possa fazer um episódio também com ela. Então, gostaria muito de agradecer a presença dos senhores, de poder participar aqui conosco, tirar um tempinho na agenda. Eu sei que é frenética, para todo mundo é frenético, mas a gente parar um pouquinho para conversar sobre inovação e tecnologia que vem sendo implementada dentro da instituição, como a instituição vem, de fato, avançando nesses tópicos referente à parte administrativa, à parte de comunicação, à parte de finanças. Eu acho que é extremamente importante para a gente poder entender como que a gente pode evoluir aí nesses próximos desafios que nós teremos. Então, antes da gente começar a entrar nos tópicos de fato de discussão nesse podcast, gostaria muito que os senhores se apresentassem, mas da forma que os senhores acharem mais pertinente, se sentirem confortáveis, fica à vontade para isso. Primeiro, Wando, fica à vontade para poder se apresentar, meu querido, por favor, e eu te agradecer também pelo convite, pela participação. Eu que agradeço, Rosenberg. Para mim é uma. Parabéns pela iniciativa, né? Participar do podcast, acho que é sempre importante a gente levar informação, né? Uhum. A gente que está aqui na gestão administrativa, para não só para nossos colaboradores, mas principalmente nossos alunos, né? Isso é muito. Entender a situação da instituição, entender como é que andam os processos institucionais e pensando justamente nos alunos, né? Hoje eu falo que eu estou como diretor administrativo, mas na verdade eu tenho 24 anos de União Evangélica, né? Fui gestor do Departamento Social de Filantropia, então onde a gente tinha toda a atenção com o programa de benefício estudantil, bolsa de estudo, financiamento, tudo mais. E aí receberam o convite da mantenedora, hoje eu faço parte da equipe aqui de gestão como diretor administrativo. Então, junto aí nesses desafios de pensar na transformação digital, né, que é um tema relevante hoje. A gente vê que o mundo hoje está muito voltado aí para inovações tecnológicas, e o evangélico não vai ficar atrás, né, professor Jader? Aí estamos juntos aí nesses desafios aí. E eu tenho certeza que muitos dos nossos alunos conhecem você por conta do setor que você liderava no passado, né? Muito aluno procurava vocês por conta do social. E depois a gente vai estar entrando nesse assunto, sabe? Sim. Até a gente recebeu na semana passada o Marcos, que é egresso nosso, curso de engenharia mecânica, que conversou com você lá para poder resolver um problema de bolsa lá no passado. E agora ele veio resolver um problema que ele também está cuidando da parte administrativa do hospital, a parte de engenharia clínica do evangélico, Sim. que é um egresso nosso, para você ver coincidência, né? E agora ele numa outra cadeira e você numa outra cadeira. É É verdade. importante a gente ver assim a progressão, né? Jada, meu querido, por favor, fica à vontade. Olha, primeiro eu quero agradecer também ao convite do time do NIT, né? Estou feliz de fazer parte desse projeto. Esse podcast nasce de muitos sonhos, né? De muito desejo da instituição também. Sim. E agradeço ao Rosenberg, a todo o time. Muito bom estar aqui e muito bom falar desse tema. A gente está lidando sempre com comunicação, marketing, ensino à distância. Então, é impossível não estar sempre pensando, pesquisando, analisando o aspecto do desenvolvimento tecnológico, da evolução tecnológica. A gente vive um momento muito importante para isso, em torno disso, com a IA ganhando mais espaço, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante e relevante para as nossas instituições e para os nossos alunos, que está no centro dessa reflexão, né? Justamente. Bem, eu trabalho com gestão educacional já há 15 anos, mas eu brinco que dos diretores eu sou o mais novinho, né? Cido e Vander, mais de 20 anos de casa, eu estou para aprender com eles. Completei agora 7 meses de casa, então é pouco tempo, mas tem sido uma experiência maravilhosa. No EAD, pensando de fato, né? Qual é o futuro do EAD a nível Brasil? O MEC está pensando sobre isso, os grandes grupos estão pensando sobre isso e nós também estamos pensando, né? Como aferir qualidade, como pensar a tecnologia embarcada, tudo isso. Já na direção de comunicação e marketing, um grande desafio também, porque nós estamos falando primeiramente de pessoas, né? E comunicação envolve pessoas, envolve processos e envolve também o nosso produto, o nosso serviço, aquilo que a gente faz como objetivo final. Então, pensar
essas áreas de minha responsabilidade e pensar como a tecnologia e a inovação pode afetar é o desafio nosso de cada dia. Então, estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que muitos insights, muitas ideias a gente pode levar desse bate-papo. Ótimo. Eu não tinha um contato tão grande com o professor Jader, né? Como o professor disse, ele veio de uma outra trajetória, né? Mas sempre na parte educacional, né? O Wander tinha um contato maior, até por conta do Unisocial. Mas antes de entrar só na nossa pauta, assim, especificamente, para a gente falar de tecnologia, de inovação, eu gostaria de que vocês contassem, assim, brevemente a trajetória, assim, Wander, primeiro a sua, sabe, em relação à parte educacional, sabe, dentro da instituição, sabe, já para a gente poder pensar assim, o que acontecia antigamente na instituição, como que está hoje em dia, né? Pensando nessa evolução institucional, depois também o Jader pensando assim, na carreira, né, como um todo, para a gente poder falar assim, só para as pessoas entenderem da onde vocês vieram, né? Até para saber também que a posição que vocês ocupam hoje em dia é uma posição que tem uma relevância muito grande institucionalmente, né, falando. E também pode inspirar o nosso aluno, né, a chegar a ser, ocupar um cargo de direção, por exemplo, em alguma outra empresa, ou que seja na Univangélica mesmo, na associação. Eu acho que é importante só para a gente poder começar, para as pessoas conhecerem vocês, assim, para a gente poder entrar mais depois nos tópicos específicos. Pode ser? Claro, Por favor. sim, claro. Então, é importante a sua fala, porque a gente tem que pensar que todo momento é momento de mudança, né? E às vezes eu faço uma reflexão. Quando eu entrei aqui na instituição, na União Evangélica, em 2001, na verdade, até uns 3 meses antes, eu pensava se eu ia fazer o curso de Direito, porque minha formação na área contábil, né? Minha família é toda da área de contabilidade, ciências contábeis, e eu iniciei o curso de Direito, com 3 meses eu queria desistir. Então, assim, professores, amigos, né, e também a minha própria esposa, a família, me incentivou a fazer o curso de Direito. Faz, você vai ter perfil, você vai gostar do curso de Direito. E eu segui adiante. Mas o que me ajudou mais, assim, me instigou mais e buscar mais outra formação, o que era o curso de Direito, que eu estava pretendendo, é justamente essa necessidade que eu tinha interior de mudar. Porque o mundo muda muito, as coisas são muito rápidas, né? E eu sentia essa necessidade de mudança. Eu precisava de mudar na questão profissional também. E você não muda se você não adquirir conhecimento. E isso me proporcionou mais, me incentivou mais a continuar o curso de Direito. Iniciei aqui na Evangélica, né? Me formei em 2006. Formando em 2006, tive a oportunidade aqui da própria instituição de assumir um desafio, uma tarefa, na época eu considerava tarefa difícil, que foi justamente estruturar todo um departamento de gestão de filantropia. Então a gente buscou parceiros, instituições, né, experientes mais tempo nessa área. Então a gente conseguiu estruturar esse departamento no social lá em 2005, 2006, onde a instituição buscou a certificação, reconhecimento, além de instituição que ela é confessional, instituição sem fins lucrativos, ela buscou também a certificação, o reconhecimento como entidade filantrópica. E desde então a gente ficou 17 anos na gestão desse departamento. E a outra oportunidade que eu tive aqui dentro, justamente ainda instigado, porque quando a gente está num local, a gente, o Jália também, como profissional, né, e experiente na área dele, ele sabe muito bem disso, a gente fica buscando sempre oportunidades. Só que você não consegue oportunidade se você não adquirir conhecimento. E aí, dentro dessa área minha, eu ficava instigado também, integrado, porque acaba virando uma certa rotina, vamos dizer assim, do que você já está ali, já está estruturado, e aí você fica buscando melhorias. E aí, amigos, colegas, né, irmãos, me incentivaram a fazer o mestrado. Fiz o mestrado aqui na Evangélica também, com motivação do professor Sandro, né, ele foi meu orientador, inclusive. Eu, na área do direito, eu tive um orientador que foi o professor Nardini, excelente professor, promotor público aqui do estado de Goiás. Eu iniciei o mestrado, concluí em 2011 e fui para a docência. Eu jamais pensava em passar de aula. E aí, por incentivo também de professor, de amigo, Sandro, fui para a aula de aula conciliando as duas funções, administrativa e sala de aula. Sala de aula eu fiquei durante 8 anos, no curso de Direito, no curso de Ciências Contábeis e no curso de Administração, que para mim foi uma experiência fantástica, né, que vai levar para o resto da vida. Se Deus ainda tem vontade ainda de voltar para uma sala de aula, eu já tenho, porque sala de aula para mim era uma terapia. Eu entrava lá e esquecia de tudo, né? Os problemas, dificuldade, Meu conta para Deus. pagar, então é uma maravilha. Então foi a experiência que eu fui adquirindo ao longo aqui da Evangelho, a oportunidade que eu tive, mas justamente pensando nessa questão das mudanças, que a própria sociedade te impulsiona para isso, né? E aí você tem que buscar, para você melhorar em termos de profissão,
oportunidade, você tem que adquirir conhecimento. Eu sempre falo isso, sempre falava isso em sala de aula, né? Ó, você tem, independente de que curso que você fizer, se você fizer bem o curso, você será bem sucedido. Mas tudo depende de quem? Primeiramente de Deus e de você. Uhum. Então siga, né? Siga seu projeto de vida, que você vai ter sucesso. Então foi isso que aconteceu na minha vida, tem uma história interessante, várias oportunidades eu consegui aqui também na instituição, né? Dentro da função que eu já exerci, como eu tive agora recentemente. Então, graças a Deus e a graça também a um evangelho. 2011, professor. 2024, direção. Direção. 2024, direção. 2024. E a gente estava conversando aqui com as câmeras ligadas. A Lenita, né? Que é a filha, sua filha. Outra. Cursou medicina aqui também na instituição. Minha filha, ela teve uma experiência fantástica também, queria só fazer em federal. E aí ela passou aqui, na época, a dificuldade, porque a mensalidade era um valor mais, assim, mais alto, né? Uhum. E sem dificuldade. Aí teve uma oportunidade, ela conseguiu o financiamento estudantil com a FIES, que é um benefício, instituição, que beneficia vários alunos, né? Como beneficia até hoje. E aí ela passou, foi aprovada, matriculou, e aí iniciou seu curso, concluiu sua jornada aqui também. Ela passou mais ou menos o mesmo caminho que eu tive, porque ela concluiu medicina aqui, ela também foi motivada por os professores, né, do curso. Ela fez residência clínica médica aqui em Anápolis, no Hospital Evangélico Goiano, né? E em Goiânia também ela fez. E depois dessa residência clínica médica, fez cardiologia aqui em Anápolis. Hoje, além de médica, atuando como médica, ela também é docente aqui da instituição. Uhum. Então, é uma colega de trabalho. Olha só, Colega de trabalho. você vê, Que colega de coisa, trabalho. né? De filha, colega de trabalho. Regressa e as Regressa, oportunidades. A gente vai colega de conversar trabalho. sobre isso também, né? As oportunidades que os alunos Sim. têm aqui dentro da instituição. Sim, A gente vai entrar nesse assunto. sim. E é uma história bacana, né? Eu, praticamente, eu não conhecia também boa parte da história. Eu também. Show. Obrigado. Jada, e a questão da sua trajetória, só para a gente poder saber, assim, da onde você veio, como você chegou a ser um diretor de uma instituição desse tamanho, com a quantidade de colaboradores, quantidade de alunos, sabe? Só para a gente poder entender, de fato, talvez a gente consiga tirar um insight, né? Acho que é importante para as pessoas poderem entender sua trajetória também. Sim, sim. Olha, eu sempre brinco que a minha formação de base, ninguém é cego, ninguém adivinha, né? Minha primeira formação é teologia. E na época, até hoje é assim, você na teologia escolhe a ênfase, e minha ênfase é em exegese hebraico. Então, muito diferente de tudo, né? Mas ainda na faculdade, eu, em Curitiba, sou de São Paulo, mas fiz a faculdade em Curitiba, ainda bem novinho. Eu já trabalhava no mercado editorial, porque o mercado editorial evangélico, a produção de material teológico é muito forte no Brasil. Tanto produção, né, de autores brasileiros, mas também o trabalho de tradução e investimento de trazer autores estrangeiros para cá, né? E essa experiência foi muito positiva, porque antes de ir para a faculdade, eu fui empreender. Eu abri a minha primeira escola de inglês e informática, eu tinha 19 anos, né? Então isso foi uma experiência muito legal de poder viver isso, né? Estar no interior do Paraná, porque quando eu abri a empresa era em Cascavel, no interior, e depois eu entendi que era hora de ir para a faculdade, muito por causa do entendimento também do chamado, da vocação pastoral. Então, eu sou diretor aqui, mas também sou um pastor, né? E isso é algo que a gente tem que lidar, porque a nossa vocação está muito conectada a tudo isso. E na faculdade de teologia, trabalhando nas editoras, eu trabalhava numa editora americana, ela está em 32 países, fiquei lá durante 5 anos. Foi quando eu compreendi que o meu chamado e a visão que eu tinha de propósito de vida estava ligada à gestão em instituições sem fins lucrativos. E ali foi uma decisão importante, de perceber que não necessariamente eu tinha que estar à frente de uma igreja para cumprir aquilo que Deus tinha para mim, né? E aí foi um caminho. Depois da teologia, obviamente, veio a busca por especializações na área de marketing, comunicação, vendas. Tenho também finanças e contabilidade, mas prefiro que outros cuidem disso. E interessante que me formei em Curitiba e nesta mesma faculdade, foi a faculdade que me convidou para ser um dos gestores. Depois cheguei a ser diretor, né, Faculdade Batista do Paraná, uma faculdade voltada completamente para teologia. Fui diretor lá por alguns anos e aí recebi o convite da Junta de Educação do Rio de Janeiro. E fiquei também como diretor-geral da Junta, e aí essa Junta ela tem colégios, faculdades
e instituições voltadas para a ação social, para o serviço social. No caso lá, lar de idosos e algumas iniciativas com clínicas de recuperação, de tratamento de drogadição. Essa experiência no Rio foi incrível, porque a mudança cultural foi muito grande, né? Uma instituição muito diferente também, lidar muito com o ensino básico, com os colégios e com a faculdade dentro do estado do Rio de Janeiro é muito diferente. E foi nessa experiência no Rio, como diretor da junta lá no Rio, que eu conheci a Unevangélica, falando de parceria, falando de projeto, de propósito, e eu entendo que Deus conduziu as coisas para que toda essa experiência, né, são anos já na direção, em cargos de direção, são 9 anos, sempre conectando gestão estratégica, né, aplicada ao mercado educacional, a vida toda foi nesse espectro, mas vinculando ao marketing, à comunicação e ao crescimento estratégico, né? E quando recebi o convite da Evangélica, foi um processo de muita oração, mais de um ano de diálogo, né? Mas quando eu pude decidir, entender que era o meu lugar aqui, foi muito bom, porque a Evangélica é referência a nível nacional. Eu sempre, com quem eu encontro aqui, eu falo, olha, antes de estar aqui, eu ouvia falar da Unevangélica como algo incrível, uma instituição sem fins lucrativos, ímpar no país, e estar aqui hoje compondo o time com vocês é uma alegria, uma honra. Show de bola. E a gente vê assim a quantidade de experiência, né? Dos dois lados. Assim, não estar aqui também seria outro peso muito grande, né? De experiência. Com certeza. E eu sei que, no caso, tanto do Jado quanto do o Vander, lógico, né, vivenciou a instituição, mas em toda instituição tem desafios, né? E a gente vê muito a questão do desafio em relação à desafio de inovação e tecnologia, né? De implementação em sistemas, tanto da parte administrativa quanto a parte educacional também. Pensando nisso, o que vocês acham, assim, já de início, né? Dos grandes desafios que a gente tem tido, assim, nas áreas em respectivo, que vocês atuam, porque o Vander assume agora a direção, mas sempre atuando nas partes de gestão. O professor também assumiu essa direção aqui, mas sempre atuou nas partes de gestão. E esse desafio, ele vem avançando, né? Como o senhor disse no começo, a inteligência artificial está varrendo como um tsunami, amigo. Ou você nada junto ou vai passar por cima, né? Então, pensando nisso, o que vocês acham assim, de desafio que a gente tem tido, né, ao longo desses anos aí, pensando lá atrás, né? Porque a gente custava mandar mensagem no WhatsApp, era até difícil. Pra você mandar num grupo era complicadíssimo, nem tinha grupo direito, nem tinha WhatsApp, né? Se a gente for pensar uns anos atrás. Até a comunicação com o nosso aluno, ela mudou muito, né? Extremamente diferente. Então, o que vocês vêm pensando assim em relação a desafios que a gente, lógico, né, precisamos enfrentar aí para evoluir mais como instituição? Que na visão de vocês, o que vocês acham que a gente tem assim, de desafio na parte educacional, que a gente precisa assim, talvez não atacar, mas conviver e evoluir nesse processo? O que vocês acham assim, de forma geral? Olha, eu acho que um aspecto importante que norteia um pouco do nosso bate-papo é que instituições sem fins lucrativos, no nosso caso, confessionais, cristã, evangélica, Que é bem específico. é específico. Esse processo de inovação, ele também é diferente. Quando eu penso em processo de inovação, por exemplo, eu prestei por muitos anos muitas consultorias, né? Uhum. Para uma instituição que ela tem fins lucrativos, ela tem uma estrutura, tem um dono, tem uma proposta um pouco diferente. Não que é mais fácil, mas o caminho é diferente. Instituições como a nossa, a forma com que olha o negócio é completamente diferente. E isso afeta o processo de implementação, de adesão e de fato, como isso vivencia o dia a dia da instituição. Eu vou dizer da minha primeira experiência como diretor no Paraná, eu lembro que na época não se fazia tráfego pago. E Quantos anos atrás isso? Isso 2014. 14 para 15. E eu já vim estudando muito, fazia parte de um grupo de pesquisa sobre isso. E quando eu assumi, nós tínhamos o desafio de implementar a área comercial e a área de marketing da instituição. Uma instituição já com 80 anos na época, 70 e poucos anos. E foi um desafio, porque como fazer na época a instituição entender que eu precisava de verba para um tipo de marketing que não existia, que ele era totalmente tecnológico, que ele estava estruturado em cima de uma plataforma digital, não era físico, não tinha o outdoor, não tinha o folder.
E eu lembro que naquele momento o caminho foi, o time que eu tinha ali, cada um deu R$ 15, eu inteirei mais um cinquentão, para que a gente vivesse o primeiro momento de teste em uma turma de pós-graduação, eu lembro pós-graduação em Teologia do Novo Testamento aplicada, para testar. E eu lembro, a média de alunos na pós era de 22 por turma. Essa a gente bateu 60. Dos 60, 42 veio por intermédio de tráfego pago. Então, olha como é o processo de implementação, de aceitação da nova tecnologia. É diferente, porque aquele recurso é visto de forma diferente. A instituição ser sem fins lucrativos, confessional, no caso lá tinha um agravante denominacional, então tinha aspectos que eram diferentes, afetava a forma de implementar. Não quer dizer que fica mais lento ou mais rápido, só é um processo diferente, porque a alocação de recursos é diferente, os desafios são diferentes. Então essa história eu sempre conto porque mostra. Depois disso também foi fácil provar os resultados, aí o investimento veio e a coisa se desenvolveu. Então nessa reflexão eu entendo que, falando do nosso universo, né, minha carreira toda são instituições sem fins lucrativos, o Wander também. Então o nosso universo é muito olhar para esse tipo de instituição e saber como ela funciona, para poder pensar a tecnologia a partir disso, dos caminhos, né? Eu vejo que nós estamos diante de um momento, de uma oportunidade muito grande, porque a IA, ela provoca uma mudança no processo de inovação convencional, que é o que? O acesso. O acesso foi, primeiro, o acesso rápido, chegou na mão das pessoas, antes disso está massificado dentro das empresas. Sim. E isso faz com que as instituições, as empresas, o mundo corporativo, no nosso caso o mercado educacional, tenha que correr atrás do prejuízo, porque não foi ele que ditou as regras. E não está só a União Evangélica, está todo mundo lidando com isso. Então é um momento muito interessante e que, para mim, o copo meio cheio está todo mundo se abrindo para novas tecnologias, para automação, para processos menos burocráticos, para ferramentas de controle de gestão. Eu vejo isso nos nossos alunos, mas eu vejo isso nos nossos times também. As pessoas abaixaram a guarda, vamos assim dizer. Isso é bom, acho que isso vai ser muito rico para os próximos anos. Uhum. Sim. Só para a gente, pra gente não ficar, pra gente não se perder. O que é uma instituição sem fins lucrativos? Só para as pessoas entenderem que às vezes tem pessoa que não sabe o que é, sabe? E talvez no bate-papo a gente pode ficar perdido, sabe? Se puder explicar o que é. Não, um especialista em filantropia, agora eu não vou nem tentar explicar. Eu ia aproveitar até a fala do professor Jader, porque é interessante a gente fazer essa distinção, né? Sim. Porque quando você fala em instituição com fins lucrativos, o pensamento dela é totalmente diferente, porque ela tem um dom, ela tem toda uma visão diferente, até visão de mercado, visão de tratamento, política e tudo mais, política empresarial e tudo mais. A instituição sem fins lucrativos, ela já tem um outro sentido, né? A natureza dela já fala sem fins lucrativos. Mas o que é? Aí sempre na sala de aula eu explicava para os alunos para entender. Sim. Quando você fala sem fins lucrativos, é porque a instituição, porque uma instituição não pode ter lucro. Não, ela tem que ter lucro. Porque como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai ter, né, conseguir arcar, investir, né, em projetos, em edificação, em material, em despesa que ela tem, com folha de pagamento, Em tecnologia também. Em tecnologia. Então, o sem fins lucrativo, na verdade, a instituição, ela tem uma natureza tributária diferente do com fins lucrativos. Porque ela, sem fins lucrativo, ela tem que ter lucro para ter sustentabilidade financeira. Só que a diferença é que o lucro dela tem que ser reinvestido nela mesma. Aí a diferença que o professor Jader falou. Então, o pensamento dela, o planejamento estratégico dela, em todas as ações que ela desenvolve internamente, dentro dos processos, para atender a questão, eh, a questão de procedimentos, né? Questões operacionais, procedimentos, principalmente com relação ao aluno, ela tem uma visão, um olhar diferente. Então, a ciência lucrativa é nesse sentido, né? Ela tem lucro, sim, mas o lucro dela todo tem que ser reinvestido nela mesma, né? E a filantropia, mais ainda, ela dá mais obrigação, ela traz mais responsabilidade para a instituição filantrópica, porque não é porque falar simplesmente da entrada e pedir o reconhecimento de filantropia. Ela tem que cumprir todas as obrigações legais, né, tributária, processuais, porque essa não cumprir, ela vai perder a filantropia, né? Então ela tem toda
além dessa obrigação legal, ela tem toda essa responsabilidade, vamos dizer assim, responsabilidade social com relação aos procedimentos dela internos, né? Isso com o tratamento às pessoas, com o tratamento aos alunos, colaboradores e tudo mais. Então, por isso que eu falo que é um evangélico não para de obra, viu, professor Jário? Porque sempre tem obra, né? Então, são projetos e projetos que são desenvolvidos aqui dentro, e o objetivo da instituição é ampliar e pensar justamente na questão da tecnologia. Uhum. Que quando eu olho, tenho um olhar assim, quando você falou a pergunta, o professor Jader falando, eu fiz uma reflexão desde a época que eu iniciei no Evangelho. Então você começa a avaliar o tanto que você passou por procedimentos manuais, né? O tanto que a tecnologia veio, no Evangelho, a nossa mantenedora, ela tem essa preocupação, ela tem esse olhar, essa preocupação. Aquilo que eu falei no início lá da minha fala, que os desafios realmente levam a aprender algo novo. E na empresa não é diferente, né? Então, os desafios que vão acontecer no dia a dia leva também a instituição a buscar algo novo. E esse algo novo é justamente puxar nessa questão da inovação tecnológica. Uhum. Só que o professor Jader falou uma frase bem interessante, que ele falou, ó, é o cuidado que ela tem que ter. Às vezes as pessoas falam, demora, não é que demora muito, é porque o olhar, né? Ou seja, a forma, o planejamento estratégico da instituição sem fins lucrativos, como a evangélica confessional filantrópica, é diferente. Então, são pessoas ali, né? Tem uma mantenedora, tem um conselho de administração, nós temos uma assembleia, tem os gestores, tem os reitores, reitor, pró-reitores. Então, são pessoas que sentam junto e planejam junto, né? Para que algo aconteça de melhor, pensando justamente em oferecer o melhor serviço para o nosso aluno. Esse é o objetivo principal da Unevangelho. E aí, essa fala de investimento já casa muito com o ambiente que nós estamos agora, né? Nós estamos falando aqui de um prédio que possui uma tecnologia embarcada, que possui um sistema já de laboratórios, que, sei lá, nós estamos falando de dezenas de milhões investidos em tecnologia voltada para a área de pesquisa, né? Desenvolvida. E aí acho que a instituição vem, porque assim, eu sou muito mais novo que você da instituição, mano, nem compara, né? Eu estou aqui em 2016, mas eu também tenho esse mesmo sentimento, né? De a instituição sempre está aportando em relação a investimentos, sempre está aportando a identificação, a processos e procedimentos. Mas aí eu gostaria muito de perguntar para vocês, assim, na visão, talvez o Jader um pouco menos, mas eu acho que já dá para ter também sentido. O que a instituição vem aportando na parte de tecnologia. Por exemplo, hoje em dia o nosso aluno ele acessa os nossos ambientes institucionais por meio de um cadastro, que é um cadastro que ele facial e que funciona muito bem. Eu acho que às vezes ele é até assustador, porque às vezes ele te identifica dentro do carro com o vidro fechado ainda, dependendo do tipo de vidro que é. É um dos exemplos, quando a gente fala de tecnologia, que aí é uma base de dados robusta, etc. Gostaria muito que vocês falassem sobre essa questão, assim, do quanto que a instituição vem, de fato, inovando e investindo nesse processo, que envolve a segurança, a experiência do aluno, a entrega que o aluno tem, e também pelo EAD e por aí vai, né? Tudo em prol dessa experiência do aluno, né? Que vocês pudessem comentar sobre isso, que eu acho que é importante, pensando que, já que é sem fins lucrativos e que a instituição reinveste tudo, então o que é que o aluno, de fato, ou o colaborador é impactado por esse reinvestimento dentro da instituição? É interessante a gente voltar. Quando eu iniciei aqui na instituição, eu trabalhei muito tempo com atendimento, o professor Jade, o Uhum. Rosenberg. Eu volto, assim, quando a gente faz uma reflexão, quando era o atendimento à União Evangélica, você vê o tanto que evoluiu. Mas evoluiu por quê? Justamente das mudanças, das inovações tecnológicas que a instituição promoveu aqui dentro, estruturou, né, os seus processos internos. Eu lembro que aqui a gente fazia atendimento aqui, eu saía numa hora da manhã, atendimento a aluno, filas enormes aqui. Né? Isso em 2000 e... Isso era 2000 e até 2000 eu iniciei em 2001, isso foi até 2007, mais ou menos 2008. Pô, Até 2008 foi assim. tempo, hein? Muito tempo. Então, Tudo assim, manual, meu amigo. era uma fila, então tudo manual, negociação manual, né? Porque uma coisa importante a gente ressaltar, Rosenberg, que a União Evangélica, ela preza muito pelo atendimento humanizado. Sim. Embora, né, que a gente até viu lá no conversa, embora a gente está assim nesse mundo, né, tecnológico avançado, evoluído, mas o ser humano ele não pode ser deixado, ele não pode ser deixado de lado, porque precisa dele, né? E a União Evangélica ela preza pelo atendimento humanizado, né? Por mais que a gente traz tecnologias novas, né, que a gente melhora os processos, justamente para desburocratizar os processos, para que o aluno ele seja atendido de forma mais rápida e atenda o interesse do aluno, né? Mesmo assim, a gente se barra em alguma dificuldade. A gente tem dificuldade, sim, né? Mas a gente procura melhorar. E esse atendimento humanizado ele não deixou de existir. E a pretensão da mantenedora é ainda continuar. Isso é um diferencial de muitas instituições hoje, de muitas empresas hoje no Brasil.
Então, essa evolução foi muito significativa. É um evangelho que investiu em vários sistemas, né? Sistemas, você citou agora da questão do controle digital, né? Nós temos aí um projeto também para ampliar esse controle de acesso na instituição. Isso é para trazer tanta questão de facilidade, mas principalmente a questão da segurança. Segurança. Segurança não só institucional, mas pensar justamente em quem transita aqui na instituição, quer seja o nosso aluno, quer seja os parentes, os pais dos alunos, né? Tantas pessoas que transitam aqui, quantas pessoas não andam, não circulam aqui dentro da instituição, né? Eventos, são vários eventos que nós temos aqui, então é uma preocupação da mantenedora e nós estamos trabalhando nisso, né? Cada vez buscar inovação tecnológica para melhorar ainda mais o controle de acesso na instituição. A questão do atendimento, vou citar rapidamente aqui, depois eu passo para o professor Jader, mas nós tivemos aqui, por exemplo, na parte, a Cida não está aqui, mas ela me permitiu, a parte financeira, a questão de pagamento. Portanto, nós evoluímos, nós chegamos a uma época aqui, eu participei disso, que eu ajudava. Nós chegamos aqui a uma época que o boleto era, você fazia um arquivo, fazia uma carga desse arquivo, encaminhava para a empresa de Goiânia. Essa empresa de Goiânia que a ANAP não tinha, a empresa de Goiânia que fazia a impressão dos boletos. Esse boleto era encaminhado para nós, para o financeiro, e nós fazíamos distribuição em sala de aula. O aluno assinava a lista como recebeu o boleto. Que coisa. Só para você ver a dificuldade que era. Hoje é uma maravilha. Nossa. Hoje o sistema Aí já, né? hoje o aluno tem acesso no portal aluno. E nós queremos melhorar isso, né, Jader? A gente tem conversando, eu, o professor Jader, a toda a direção, o conselheiro, a Cida também foi, pessoal acadêmico, reitor. Nós participamos de um congresso agora, tive a oportunidade de a gente falar um pouco depois, do FENESP, que falava isso, né? Essa preocupação da gente buscar isso para oferecer os melhores serviços para os alunos, né? Melhorar esse processo de serviço que a gente atende o aluno. Isso aconteceu e está aí, né? Tem o portal do aluno. Hoje, o aluno tem possibilidade de pagar sem imprimir boleto. Até ele pode pagar primeiro via Pix. Então, no portal do aluno, ele está lá disponibilizado para eles boletos, né? Ele acompanha a vida financeira dele, a situação acadêmica, a parte financeira. Qualquer dificuldade também, pode buscar um atendimento humanizado, ele vai ter esse atendimento, né? Mas não deixe de ter lá no sistema, lá todo pronto para ele para atender e orientar com relação à questão financeira, que é a questão de pagamento. Sim. Né? Isso é coisa que eu lembrei agora, importante. Mas é isso. Não, mas eu acho que eu posso, uma contribuição, é justamente porque, como eu geri instituições em 3 estados distintos, né? Enquanto estava em Curitiba, eu também fazia parte do time de uma instituição em BH. Quando eu cheguei no Evangélica, uma das coisas que ficou claro para mim é o quanto ela estava disposta a investir em inovação. Porque muitas vezes a gente cria aquela ideia de que o nosso olhar que está aqui dentro, já há muitos anos, né? Muitas vezes nós não conseguimos comparar, a gente perde o referencial, né? E eu posso dizer para vocês do quanto é grandioso o investimento da instituição hoje em laboratórios. Cara, é absurdo. Eu posso dizer que nós temos hoje uma estrutura de laboratório que está entre as melhores do país, não é do estado do Goiás, não. Sim. E assim, sem ter medo de abraçar passos importantes, de dar esses passos, de abraçar projetos grandes. Por exemplo, nós temos sistemas integrados aqui que eu sempre sonhei em todos os lugares que eu passei. O nosso sistema de gestão acadêmica é referência no Brasil. Nosso sistema de gestão administrativa, financeira, é referência no mundo. Então, são sistemas que se comunicam. Nós temos a evoluir? Com certeza, até porque é um processo contínuo, né? Mas lá na ponta, o time comercial responde a mim também, ao gestor, ao Murilo, mas a mim também. A gente lida com muitas falas, né? E muitas vezes o aluno ou o candidato, o interessado, ele não tem a dimensão da quantidade de tecnologia embarcada. E muitas vezes pega uma amostragem, um recorte, mas em tal lugar é assim. E aí é um recorte pequeno de algo que funciona. Mas a maneira adequada de a gente olhar para isso é para a estrutura como um todo, né? E aí nós estamos falando de uma estrutura muito tecnológica, desde a segurança, do controle de acesso, mas também as ferramentas integradas de dinâmica de gestão. Sim. São vários sistemas. A comunicação interna, né? Muito, demais. Olha, até mesmo o gerenciamento acadêmico.
né, sistemas de gestão, por exemplo, da extensão, né, Da extensão. dos eventos. Sim. A gente, uma estrutura como a nossa, nós vamos, em 2024, nós vamos ultrapassar 2.100 eventos no ano. Faz a conta de quanto dá por dia. 2 e 3. No ano. Então, para gerenciar tudo isso, precisa de tecnologia. Então, olhando ainda com quem chegou há pouco tempo, eu posso dizer que o investimento que a Unevangélica fez e faz em tecnologia é louvável, é grandioso. E uma visão muito clara de que vai continuar investindo. A gente tem muito a melhorar, a gente está sonhando, né, com integrações mais poderosas, com IA aplicado aos nossos processos, a automação. Lá no EAD a gente está buscando formas de implementar isso, investimento também em tecnologia, estúdios, né? Esse ambiente também é um passo nisso. E esse DNA inovador e que não tem medo do novo é algo que, para mim, é fantástico. E reflete nos cursos. Se você pegar nosso curso de medicina, nosso odonto, as nossas engenharias, todas estão, de fato, na vanguarda de investimento, de tecnologia, de estrutura. E sempre quando a gente escuta alguma coisa, está precisando disso. Poxa, monta o projeto e encaminha que tem condições de fazer. Essa visão, essa percepção, para mim, falando de mercado a nível nacional, que eu, né, circulei bastante, é uma visão maravilhosa e que não se encontra facilmente, né? E isso a gente precisa celebrar, né, e lembrar, porque é uma característica da nossa instituição. Eu me recordo da força, da época da pandemia, eu me recordo mais disso, sabe? Eu lembro da gente, 16 de março, o governo decreta, vamos fechar tudo. Meu amigo, a instituição, eu lembro disso, parou-se em pouquíssimos dias e já startou, mas vamos começar, sabe? E o AVA, ele transformou-se de uma potência, assim, eu sei que existia, mas para atender um grupo de alunos é uma coisa, para atender a quantidade de alunos do presencial era coisa assim monstruosa, coisa que a instituição fez e muita instituição levou, foi, sei lá, 6 meses Aí eu acho que tem para uma rodar. palavra que é uma palavra que me salta aos olhos em muitos momentos do meu dia, que é adaptabilidade. Adaptabilidade. Cara, vou dizer, a percepção de adaptabilidade da União Evangélica é fantástico. Ao mesmo tempo que é uma instituição histórica, é uma instituição confessional, sem fins lucrativos, né, filantrópica, que são coisas geralmente associadas a instituições com um processo mais longo, né, um processo mais picotado. Ao mesmo tempo que tem esse olhar, eu posso dizer que a capacidade de adaptação diante de situações adversas, ou no caso da pandemia foi muito adversa, né? É incrível. A gente vive no EAD situações de inovação ou até mesmo mudança do aspecto tecnológico, e como a instituição está pronta e está aberta. Não tem que se adaptar, vamos se adaptar, vamos para o novo, vamos. O que tem que ser feito? Muitas das nossas reuniões de diretoria a gente não pode ficar para trás. O que precisa ser feito? Vamos avançar? E esse é um aspecto do DNA da instituição, da cultura, que eu acho fantástico. Sim, sim. Excelente. E na época eu me lembro demais disso. Assim, porque como a gente estava. O Wander também lembra que estava aqui, né? Mas como a gente estava muito na ponta, era o aluno perguntando, professor, como é que vai ser a questão das aulas? Porque tem instituição aqui que falou que você vai voltar daqui 6 meses. A gente falava para você, não, meu amigo, é semana que vem, nós estamos startados já, sabe? Já vamos começar isso tudo por conta do investimento. Eu sei que o EAD evoluiu muito mais do que aquela época, e está evoluindo mais ainda por conta, até o Jade comentou sobre a quantidade de investimento que já está sendo feito, até no podcast, né, quando a gente chegou lá com a ideia com o Jade, já falou, não, isso aí, já pensamos já estamos estruturando, e eu falei, que bom, porque eu acho que é importante também ter esse podcast, para a gente poder também discutir, e também pensando na experiência do nosso aluno, né, porque quando a gente até brinca muito no núcleo de inovação tecnológica, porque nós estamos aqui só por um motivo, é pela experiência do nosso aluno. É por isso que o NIT existe, né? Vamos dizer assim. E pensando como que a gente pode contribuir nessa experiência desse aluno. E aí, quando o Wander citou, o aluno ele pode acessar o portal do aluno. O aluno ele pode ter um aplicativo no celular dele para poder acessar o que ele quiser. Ele pode acessar as notas, as faltas, frequência, conversar com o professor por via mensagem. Lógico, né? Hoje em dia a gente também tem outros canais de comunicação que a gente pode fazer isso. Mas dentro e eu não quero criar nenhuma concorrência entre vocês, mas sim, mas vocês acham que existe um setor que está sendo mais
beneficiado do que o outro, ou que precisa de mais benefício do que o outro? Vocês acham que não, sabe? No sentido de, lógico, a integração a gente sabe que a gente está alinhando muito o processo, né? De integração. Mas vocês acham, por exemplo, o EAD está avançando, ou precisa avançar mais em algum aspecto do que, por exemplo, a parte administrativa ou que a parte financeira? Ou vocês acham que não, sabe? Pensando assim, de forma geral, institucional e experiência do aluno, né? Porque, por exemplo, a experiência que nós damos hoje em dia no EAD, por exemplo, qual é a experiência que a gente dá no EAD, vendo a questão de inovação tecnológica? E na parte administrativa, pensando no acesso do aluno, por exemplo, sabe? Como é que a instituição vem pensando em cada uma dessas áreas, e vocês também vêm pensando nessas áreas e respectivas, e investimentos de forma geral, assim, pensando na parte tecnológica? O que vocês acham, assim? Olha, eu acho que está ligado à usabilidade. Então, aquilo que foi implementado primeiro, ele tem uma margem de usabilidade maior, né? Então, ele tem mais, Ótimo. foi mais testado, foi mais colocado à prova. Então, eu vejo hoje fantástico como a gente consegue extrair um bom uso do nosso sistema de gestão acadêmica. Eu acho que não tem problema falar aqui, porque é um grande parceiro nosso, o Liceu. Então, eu posso dizer que, olhando de longe, né, o Vander pode falar melhor que eu, a capacidade da instituição lidar com as tecnologias embarcadas hoje no Liceu é incrível, porque nós estamos falando de uma instituição, são várias mantidas, e eu não saberia dizer aqui o número de turmas, mas um número de alunos gigantesco, e você gerenciar tudo isso, você está falando, cada aluno desse é um universo de matriz, de nota, de dados, de informações. E eu vejo, por exemplo, a Secretaria Digital, né, que está o Brasil todo lidando com isso, o quanto nós já estamos à frente, o quanto nós avançamos. Então, sendo bem, o EAD vive esse momento de investimento, né? Hoje a empresa que nos fornece o sistema de gerenciamento para o servidor Moodle está entre as maiores do mundo. Então, é um aspecto muito importante para nós. Mas maturação, o processo precisa acontecer, né? E aí eu vejo os aspectos de gestão acadêmica estão um pouco à frente. Quando fala de experiência do aluno, aí nós vamos falar dessa régua de relacionamento, que é um pouco do que eu venho batendo, né, no aspecto da comunicação e do marketing. Por quê? Essa experiência, se você não cuidar, muitas vezes você cria pequenas ilhas. É aquela coisa, quando o aluno está, por exemplo, no processo de matrícula, se ele desenvolve uma sensação e uma percepção sobre a instituição, que logo quando ele troca a relação, ele sai do setor de matrículas e, por exemplo, ele vai se relacionar com a secretaria financeira. Se ele percebe uma diferença do trato, dos processos, da burocracia, da, da agilidade tecnológica, ele se sente mal. Sim. E isso é percebido, porque aí geralmente ele volta à fonte, né? Ele quer dar um jeito de que o vendedor, o consultor educacional que atendeu ele no primeiro dia, Volte a atender. volta, atende e fala assim, meu amigo, agora você está matriculado, eu não posso fazer nada por você. Então, eu acho que a gente, obviamente, tem departamentos e setores que avançou mais, porque amadureceu mais no tempo, mas eu, na minha visão, o grande desafio nessa conexão entre os departamentos é a gente criar o mesmo tom na UX, né, na experiência do nosso aluno, no sucesso do nosso aluno, para que ele se sinta cuidado, conduzido com muita habilidade em todos os departamentos que ele passe. E que todas as vezes que fugir, né, dessa boa prática, o aluno se sinta confortável de dizer, olha, essa não é a União Evangélica que cuida de mim, que está disposta a me oferecer ferramentas, serviços, tecnologias. E eu digo que aí o próprio processo vai educar. Porque aquele lugar, departamento, setor ou até mesmo pessoa que não entender a importância disso para a instituição, da humanização, vai ficar deslocado, né? Então, esse desafio de criar essa régua de relacionamento do começo a fundo, ponta a ponta, né? De maneira coesa com aquilo que a instituição acredita, conectando as tecnologias, eu acho que aí está o X da questão. Mas respondendo você, eu acho que a gestão acadêmica está um passo à frente, tem um excelente sistema e usa muito bem o sistema. É o sistema que mais integra dentro da instituição hoje em dia? É o Liceu? É o que mais integra
todos os setores, vamos dizer assim? É esse sistema? O liceu, na verdade, ele tem, assim, vou dizer na questão acadêmica, porque o liceu, justamente, ele foi adquirido com o propósito que o Jader falou, é para a gente buscar, dentro dos processos nossos, buscar mais celeridade, questão de controle, para ajudar, auxiliar na gestão. Então, hoje no liceu nós temos toda a questão acadêmica. Então, você fala, o que mais integra os processos hoje internos é acadêmico, porque o liceu é mais voltado para o acadêmico, mas tem também no liceu uma parte que também trata os processos financeiros, a parte financeira. E a cada tempo que a gente tem alguma dificuldade, a gente tem que buscar melhoria junto ao gestor do liceu para atender às necessidades nossas, às demandas nossas internas, né? Então, ele trata esse acadêmico e financeiro e funciona muito bem. O liceu é um excelente sistema, né, Jader? O Jader trabalha com ele. A gente tem outros sistemas também que foi adquirido no decorrer durante do tempo e a necessidade também. A gente tem o ABA, que você bem disse, que eu trabalhei com ele quando era docente também. Foi difícil até Sim. entender um pouco o processo do ABA. Temos CRM também, né, um sistema excelente também, né, Jader, Excelente. que ajuda a gente na parte de controle de matrículas, controle de processo seletivo. Então, assim, eu vejo assim, é uma questão de toda mudança gera uma questão de cultura, uma quebra de cultura também, né? Então, dificuldade a gente tem, né? A questão de relacionamento que o já citou é muito interessante. Então, a mantenedora tem essa preocupação justamente de buscar cada vez mais uma integração, né? Porque a gente sabe que tem os departamentos, a gente sabe que cada um tem suas funções, tem seus processos distintos, mas uma vez ou outra eles se encontram, eles são integrados, né? Precisa ter uma integração. E essa integração depende justamente de alguma mudança, né? Mudança tecnológica, mudança de cultura, capacitação de colaboradores, né? Então a mantenedora tem essa preocupação e tem buscado desenvolver isso institucionalmente. E a gente vê que as pessoas que trabalham aqui, os nossos colaboradores, eles têm a facilidade de adaptar, né? E pegam rápido, né? Com certeza. Então gostam, né? A gente vê que eles gostam de trabalhar na instituição, eles gostam de mudanças, né? Então isso é um trabalho que a gente desenvolve e sempre preocupado e buscando cada vez as melhorias, né, dos processos nossos. E buscando melhorias dos processos nossos, é lógico que você vai pensar justamente no aluno, né? Então, esse é o foco, esse é o objetivo também da mantenedora. Sim. Sabe? Eu também vejo a questão cultural, né, que eu acho que aí você tocou numa parte forte, porque se a gente não tiver um colaborador engajado, um aluno engajado, fica muito mais complexo de implementar qualquer coisa, né, dentro da instituição. E é interessante que as tecnologias como um todo, elas reagem primeiro ao aspecto cultural. Então, pensa comigo. Há alguns anos atrás, a gente não tinha WhatsApp, não tinha Uber, não tinha iFood. iFood. iFood ajuda muito. Ajuda muito. Vamos esquecer. Você chega lá meia-noite, com fome. Imagina. O quanto essas tecnologias afetaram a forma com que a gente vive. Muito, ok? Só que, para além disso, afetou a forma do que é bom. Meu pai dizia, né, que quem não sabe o que é bom não conhece o que é ruim. Então, nos tira de uma percepção sobre o que é conforto, o que é usabilidade. Porque nós estamos nos acostumando com ferramentas que afetam a nossa cultura diária, o nosso cotidiano, e aí a gente começa a criar uma expectativa, por exemplo, da praticidade, da usabilidade, da navegabilidade, da ergonomia que eu encontro, por exemplo, no WhatsApp, no iFood, no Uber. Mas agora eu quero ter essa mesma experiência prática, ergonômica, quando eu entro no portal do aluno. Ué, porque eu me acostumei com uma cultura onde a tecnologia se adaptou a mim. Então o que acontece? Esse monte de sistemas e serviços e soluções, que eu posso dizer, o Wander disse muito bem, a União Evangélica tem sistemas excelentes, entre os melhores do país, todos esses começam a desenvolver inovações pensando, peraí, eu preciso atender esse cliente, esse aluno que mudou. Ele mudou porque a tecnologia que ele teve acesso mudou. E aí que eu falo da IA. A IA, ela democratizou o acesso, ela chegou muito rápido. Quando surge o smartphone, quantos anos demorou para você ter o primeiro smartphone? Pensa lá, né? Alguns anos.
Agora não, aí a generativa, em 3 meses, o Brasil todo estava usando. Então, aí eu acho que a gente tem um desafio. Cada ferramenta dessa vem com um pacote de melhorias. Eu posso falar das que eu mais uso. CRM educacional, também sistemas integrados ao AVA, né? E o Liceu. Eles estão em constante melhorias. Todo dia tem alguma coisa, né, para ajustar. E aí é muito fácil a gente viver quase que vou usar essa palavra, né, uma overdose de mudanças. E essa é uma preocupação que eu tenho. É nós fazermos boas escolhas de quais inovações e implementações tecnológicas faz mais sentido para agora. E entendemos que o nosso olhar para a experiência do aluno precisa ser a partir do entendimento do que molda o desejo do aluno. E o que molda o desejo do aluno hoje está conectado a muita coisa que está ao redor, para além da instituição. Sim. Porque senão a gente começa a oferecer e gastar tempo e energia com tecnologias e soluções que faz sentido para nós, Sim. como instituição, mas não faz sentido para o aluno. E aí eu acho que é um desafio muito grande, que está todo mundo olhando para isso. A mantenedora recentemente criou um grupo de estudo, né, Wander, que é focado, né, em olhar principalmente para essa nova onda junto à IA, mas para integração, para desenvolvimento tecnológico, porque no final o ganho que a gente quer é o aluno, né? A experiência do aluno. Fala mais sobre esse grupo aí. Pra gente poder entender. Vai chegar novidades. Vai! Próximo. Próximo. Mas, na verdade, o que o Jader falou é interessante, porque esse grupo de trabalho foi justamente um pedido do presidente, nosso presidente, doutor Augusto, né? Preocupado justamente nessa questão de inovação, de evolução tecnológica, transformação digital voltada para a educação. Então, dentro dessa preocupação que o Jader falou, é isso. A gente vai pensar o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem de sistema hoje, de estrutura hoje, e a gente trabalhar um planejamento em conjunto. Aí vem aquela ideia da integração, né, dos gestores, né? Não é um ou outro gestor, é todos os gestores, né, que assumem um cargo de gestão da instituição, pensar as demandas deles, a necessidade deles, e pensar voltado para o aluno, né? Voltado para o aluno. E dentro disso a gente trabalhar um planejamento, né? Para a gente buscar. Senão a gente espalha esforços, né? Eu vejo que lá, eu estou vivendo no EAD com o meu time, um olhar muito para processo, pessoas e a tecnologia em torno disso. O Wander também está olhando tudo isso, como que ele pode lidar com isso na gestão administrativa. Então, se a gente não criar laços e conexões profundas, a gente gasta energia muitas vezes 2 vezes, né? Mas dando um spoiler para ele sobre o grupo, o Nietzsche está no grupo, tá? Então, se prepara, vai vir muito trabalho para vocês. E pra gente conhecer, porque vai falar do Wander é importante, porque assim, eu acho que muita coisa também tem evoluído por conta da gestão que nós também temos dentro da instituição, né? O presidente, Dr. Augusto, também é um entusiasta da inovação, da tecnologia, ele gosta muito disso, né? O Dr. Carlos também é muito aberto também, sempre está pronto para poder correr, para a gente poder evoluir, né? Assim como o professor Daniel, o professor Sandro, a gente sabe que existe aí esse acordo, né? Como um acordo. E isso é tão forte que não é à toa que também a instituição banca, né, as pessoas para poder se treinar, né, ter um treinamento, para poder participar da capacitação, inclusive também para participar de eventos, como foi o caso do evento que vocês participaram, né, agora, recentemente, no Finesp. É o maior evento da América Latina de educação superior presencial e EAD, é isso? Isso é. Exato. De forma geral, sabe? Qual que é a importância de um evento como esse, na visão de vocês? Olha, para mim foi fantástico. Primeiro que eu acho que... Antes de falar disso, o que a instituição levou quantas pessoas durante quantos dias para participar de um evento como esse? Só para a gente poder ter a magnitude. Foi um grupo bom, né? 15 pessoas. 15 pessoas. 15 pessoas. Ficamos 3 dias lá. E 3 assim, dias. São Paulo? São Paulo. São Paulo. E assim, eu vou dizer que talvez o principal aspecto é você conseguir se conectar a outros universos. Porque o que me impactou, palestras excelentes, e esse ano o tema era transformação digital para além do EAD. Então, parte do time do EAD foi, inclusive, agradeço ao Wander, que conseguiu isso para a gente.
Mas o que eu acho fantástico, para mim, foi muito importante. Além das palestras e todo o conhecimento que vem através das palestras, foi você ter contato com outras instituições, outros cases. E dois aspectos nesse sentido. Primeiro, você vê que tem muita coisa que tá todo mundo sofrendo junto. Porque a gente fica aqui pensando, poxa, Tá difícil. nossa, o nosso mundo precisa disso. Isso acontece comigo. Nossos estúdios falta isso. Aí você chega lá, vai bater um papo, tomar um café, e você fala, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Então, essa sensação é boa de que nós temos muita coisa positiva e estamos aprendendo muita coisa, obviamente. E segundo, claro, você vê muita tecnologia, muita coisa implementada que a gente está vivenciando aqui, mas a forma com que o outro aplicou foi completamente diferente. E aí nos dá uma visão maior, alarga a percepção sobre aquele problema. Então isso foi impactante, foi um evento muito bem organizado, né? Eu achei que o Semesp São Paulo que organiza, fantástico, e poder investir nesse tipo de capacitação. Recentemente o time do EAD foi em Brasília também, num conjunto de palestras do Semesp. Isso ajuda demais, porque quando a gente fala de tecnologia e inovação, tem muitas formas de fazer. E quando você conecta visões, percepções, cases de sucesso e cases também que não deu certo, você enriquece o seu processo, né? E eu acho que a gente vive isso e está vivendo isso. Foi interessante. O Semesp é um sindicato dos mantenedores do Estado de São Paulo, então, todo ano, né, já ele promove a FENESP. Então, o FENESP, esse tema foi interessante porque foi voltado justamente na questão da transformação digital. E o network, né, essa relação que você consegue ali, que o Jade comentou, é interessante, porque você troca experiência, e aí que é isso, né? A gente fica ali, ó, nós estamos no mesmo caminho, na mesma dúvida, na mesma preocupação, né? Os desafios são grandes, mas todo mundo está em busca Tá de uma todo mundo solução. correndo, né? Então vamos compartilhar junto aí, vamos trocar ideias, experiências, né? Então, até andei conversando lá com o próprio gestor do liceu lá, foi interessante a conversa que teve com ele. Ele teve um tema lá numa sala simultânea que tratou transformação digital, tendência e desafios, né? Então, dentro dos desafios, até pontuei aqui só rapidamente, ele falou a importância da inteligência artificial, importante mas a instituição já tem que estruturar isso. Estruturar o quê? Os dados que ela tem. Não basta você falar, vou implantar a inteligência artificial hoje, já vou implantar. Não é assim que funciona, né? A gente sabe disso. Então tem que ter todo um planejamento. E o planejamento justo é entender os dados que a instituição tem e trabalhar esses dados, estruturar esses dados, porque são muitos dados. Imagina no Evangelho que a instituição, né, uma mantenedora aí que tem os campos, né, as faculdades, está aí com 17 mil alunos, com colégios e tudo, o tanto de dados que ela tem, de informação que ela tem. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. E um ponto importante que foi ressaltado lá é a questão da ética, né? Ter o cuidado da ética, porque hoje no Brasil nós não temos uma agência reguladora. Então isso está avançando, mas se a gente pensar hoje um código de ética, né, que trata a questão dos regulamentos digital, nós não temos no Brasil hoje, né? Hoje se fala até em direito, um novo ramo do direito, né? Um colega meu conversando comigo, tem que ter um novo ramo do direito, direito digital. Então a gente já vê isso. Mas hoje não tem uma regulação, né? Não tem um marco regulatório que regula essas questões da tecnologia, as questões digitais, né? Então, foi uma preocupação que eles apontaram lá, ética e privacidade, né? Principalmente com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o cuidado que as instituições têm que ter com relação à privacidade, porque os dados que você tem hoje são dados de anúncio, são dados sensíveis, então isso tem que ser muito bem trabalhado. Outros desafios, dificuldades que todos levantaram lá, barreiras tecnológicas. Então, a implementação, as barreiras tecnológicas de implementação, os desafios técnicos que você tem, o custo também, né? Porque o custo também para você implantar isso não É um fator limitador, né? é limitador, é um fator limitador. Capacitação de colaboradores e outro ponto importante de colocar é inovação contínua. Achei interessante quando o Flávio Liceu falou isso, tem que ter inovação contínua. Essa inovação, então você tem que ter pessoas que pensem na inteligência artificial na sua instituição, né? Aí vocês arrasaram, já tinha o grupo, foi o Paquinho, Porque meu amigo. quando você olha hoje, eu fico olhando aí, falando, a gente começa a olhar o nosso campo, né? O nosso ambiente aqui de trabalho. Aí você vê que você tem a TI. A TI é um trabalho excelente, uma equipe excelente, nós temos uma TI forte aqui, né? Excelente, nosso pessoal, nossa equipe, né? Preocupada em atender as demandas, né? Acadêmica, financeira, administrativa, sempre buscando soluções e trazendo novidades também,
né? Mas não é só isso, você precisa ter uma pessoa, uma estrutura. A gente tem comentado na nossa reunião lá de diretoria, uma estrutura a pensar a inteligência, pensar a transformação digital da instituição. Isso é que a gente vai trabalhar, né? Isso é uma coisa que a gente vai planejar. Então, é bem interessante. Nesse aspecto, eu acho que uma coisa que colabora com a nossa reflexão aqui, e é uma das preocupações que eu tenho, e eu vejo outros gestores, né? A gente se conecta no network, é que a pandemia ela provocou um processo acelerado de adaptação a novas tecnologias. Então, aquilo que as instituições pensavam em fazer em X anos foi acelerado. Então, nós evoluímos muitos anos em 2, 3 anos. Isso provoca alguma instabilidade no quesito de solidificação, maturidade do processo. Então, nós estamos vivendo agora, pós-pandemia, um período onde muito daquilo que foi evoluído muito rápido, de forma abrupta, está se assentando, ganhando forma, força. Qual que é a preocupação agora com a IA? A gente entender que é incrível, é fantástico, mas para um uso corporativo, um uso institucional profundo, nós temos algumas bases tecnológicas que precisam estar melhor estabelecidas. Vou falar do meu universo EAD. Nós somos hoje bombardeados por inúmeros plugins que vão afetar e muito a experiência do usuário, tanto do professor formador, professor conteudista, do tutor, quanto do aluno, que é o nosso alvo, né? Só que, para que esse novo universo de tecnologia aplicada ao ensino à distância, ele funcione, eu tenho um conjunto de tecnologias de base que precisam estar sólidas. Então nós temos 2 caminhos. Obviamente, se abrir para IA, para esse universo de transformação no mundo educacional, vamos assim dizer, mas a presença da IA vai nos obrigar a acelerar outros processos de inovação que vinham ali num ritmo, né? Só na marcha. Só na marcha, entende? E que agora eles vão precisar ganhar velocidade. Eu acho que o maior desafio é a gente, os gestores, a liderança, conseguir olhar para isso e falar, essa inovação que estava fluindo assim, essa integração, essa prática, porque a tecnologia afeta a prática, Sim. isso vai ter que evoluir mais rápido, nós vamos ter que implementar mais rápido, porque a IA está vindo aí, e ela vai atropelar esse processo, se não for o caso, porque ela já está na mão do aluno. Então, quando falamos do grupo ou dos grupos de estudo, é justamente para que são frentes de trabalho que precisam ser integradas, e se a gente, quanto mais cirúrgico, técnico for nesse olhar agora, e eu acho que a postura do nosso presidente é incrível quanto a isso, ele está muito aberto, ele quer que a gente evolua nisso. Quanto mais cirúrgico nessas etapas, em como desdobrar essa tecnologia, melhor vai ser o resultado a curto e médio prazo. E aí é o desafio dos próximos passos como instituição, né? E, na visão de vocês, é o grande desafio tecnológico? É a implementação de IA, controle disso, startar o processo? E vocês acreditam que isso, assim, a curto, médio ou longo prazo, vocês acham que esse é o grande desafio, assim, voltado para a parte de tecnologia? Como eu estava falando, só porque já faz o gancho, eu entendo que o grande desafio do momento é o que vem antes da IA. É o que vem É antes da aquilo IA. que a gente precisa fazer, o acabamento. Nós temos muita tecnologia embarcada, mas que precisa afinar. É a integração, é a usabilidade, ergonomia, processos, desburocratizar, eu estou falando da versão do aluno, né? Então, é esse afinar tudo que nós já temos, hoje, na minha visão, se tornou um grande desafio, porque o tempo para que isso aconteça, ele foi reduzido, justamente pela presença da IA. Então, para mim, esse é um desafio maior até do que trazer a IA para dentro. A régua subiu muito, né? Subiu muito. Com a questão da IA, a régua foi lá em cima, né? Tudo que você falar, o aluno fala assim, mas eu tenho um jeito mais fácil de fazer, eu tenho isso e aquilo, sabe? Agora eu consigo fazer um TCC em meia hora, sabe? Essa coisa, o padrão mudou muito agora, né? E aí, até em sala de aula, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o aluno. Eu acho que não é uma questão de proibir, né? Mas talvez de fazer a instrução correta, para que aquele aluno possa usufruir, de fato, das ferramentas. E nós, enquanto professores, enquanto docentes, inclusive o nosso último
seminário de prática docentes, abordou muito essa questão, né, da utilização da IA também, né, no nosso meio. E aí, lógico, né? Quando a gente fala de inovação dentro da instituição, acho que todo mundo fica entusiasmado, né? Vamos resolver, vai ser muito bom, sabia? Mas a gente sabe que existe grandes desafios. E aproveitando só, já que a gente está caminhando aí para o final do podcast, é a mesma sensação, vocês perceberam nesse evento, já que a gente está falando de grandes players do mercado juntos, né? Você acha que também está todo mundo focando nisso, mirando nisso, em afinar, afiar o machado em relação à questão de alinhar processos, alinhar sistemas de tecnologia, para daí se embarcar em inteligência artificial a fundo, mesmo pé fundo em relação à inteligência Sim. artificial? Vocês acham também que é essa que é a visão de lá? Sim, eu entendi isso aí até que dentro da fala do Jada é importante, porque é aquilo que eu falei, né? A questão do planejamento, e para você implantar IA, primeiramente você tem que pensar na sua estrutura hoje. E nesse afinamento é justamente buscar o quê? Essa integração. Então, entender o que você... As instituições lá, você conversa com um com o outro, e você vê que a preocupação é essa, é um desafio grande, porque você tem que entender a estrutura que você tem hoje, quais são os sistemas que você tem hoje, quem desenvolve esse sistema, né? Quem está envolvido com esse sistema e qual a importância, a relevância que tem de integração desse sistema. Esse é um afinamento que tem que ser feito, um planejamento tem que ser feito, mas a preocupação de todos, o que é? Tem que ser acelerado, tem que ser rápido. Sim, não vai perder o tempo. Porque senão você fica para trás. Né? Então as coisas estão evoluindo de uma rapidez, uma celeridade, que isso deixa a gente pouco preocupado, né? Vamos dizer assim, deixa, porque é normal, né? Tem que deixar. Né? E é interessante, até tem uma frase, até anotei essa frase aqui, que ficou para mim guardada, né? Um palestrante lá falou de uma frase lá do John, eu anotei que o John Roth é um especialista, estava pesquisando sobre ele, especialista em várias obras publicadas de liderança, aí falou o maior inimigo das mudanças é a ilusão de controle. E é verdade, eu comecei a raciocinar, né? Porque às vezes você fica, se você tiver a ilusão que você está tudo certinho, controlado, você acomoda. E se torna inseguro para inovar, né? Inseguro. Porque, peraí, essa inovação ela vai tirar o meu controle ou ela vai afetar o meu controle? Isso. Excelente. Esse aqui ficou marcado. Gostei também dessa frase. Bom demais. Que quando você começa a pensar, a cabeça você fala, é muito verdade, não é pouco verdade, não, né? E eu ia até. Anotei lá, tá anotado lá na minha mesa. Eu até ia pedir, eu gosto muito de fazer isso sempre quando finaliza o podcast, para fazer uma frase que linka muito o podcast, sabe? Eu até ia pedir para vocês poderem fazer, mas essa aqui já. Não, tá feito. Eu vou copiar dele. O maior inimigo da mudança é a ilusão do controle. Ilusão do controle. Gostei. Pronto. E manda moderar. Pronto, acabou. É só a gente pensar um pouquinho em como a gente reage. Sim. Até nas nossas questões pessoais e diárias, né? E eu digo que talvez encontrar também um aspecto emocional desse processo, uma forma de cuidar do coração do gestor. Porque quando a gente fala de mudança, a gente está falando de aspectos emocionais. De controle, eu estou falando de habilidades emocionais. Habilidades emocionais. Então, eu vejo que, eu posso falar por mim, muitas vezes a quantidade de tecnologia disponível e a expectativa sobre ela e que a instituição reage, hoje meu aluno do EAD, ele tem expectativas claras. Ele está me dando aí 2 semestres de concha, de espera, mas ele quer ver isso tudo funcionando na plataforma. Se a gente não cuidar, por exemplo, hoje eu tenho um aluno lá na tutoria que ele reage às tecnologias de maneira muito diferente. E aí eu tenho o coração do tutor, eu tenho a saúde do tutor. E pensando nos gestores, então, a gente começa a pensar, e aí, tem que dar conta desse negócio, né? E é bom ver que a instituição tem pensado nisso também, para fazer com celeridade, mas também cuidando de uma forma que cuide das pessoas do processo. As pessoas são mais importantes e isso é fundamental. Show de bola. Pessoal, gostaria muito de agradecer vocês pelo bate-papo. Eu acho que esse daqui valeu por conta da questão da visão de cada um na área, né, em específico, mas eu vejo também que vocês estão muito alinhados, sabe? A fala ela é muito assim, alinhada, né? E é legal ver isso, porque acho que a instituição ela precisa muito de ter esse alinhamento. Eu acho que esse grupo também que vocês falaram aí é uma ação extremamente importante, porque aí não fica cada um puxando para um lado, né? E de fato a coisa fica bem alinhada. Então, gostaria muito de agradecer vocês, deixar uma fala
vocês falarem, fazer uma frase final, uma fala final. Eu ia até pedir a frase de impacto, né? Que eu acho que é legal para finalizar, sabe? Então, Wander, fica à vontade para poder fazer sua fala final. Eu quero parabenizar. Eu tenho, como eu falei, 24 anos de instituição, é o primeiro podcast que eu participei, nunca teve isso antes. Inovação tecnológica. Inovação. Né? Então, assim, isso é importante, é muito relevante. A gente tinha, como gestor lá da filantropia, eu pensava em alguma coisa assim, da gente desenvolver alguma coisa interna que levasse isso ao conhecimento da comunidade acadêmica. E, né, então, isso é um avanço. Né? Então, eu quero parabenizar pela iniciativa aí do NIT, dizer que nós estamos à disposição. Estamos junto com vocês, vamos precisar de vocês, né? Muito, com certeza. E em pouco tempo aí a gente traz mais novidades. Próximo podcast. Próximo podcast. Com certeza. Eu quero agradecer também. Eu fico muito feliz de ver saindo do papel, né? Porque a gente conversa às vezes. Vamos começar, vamos dar um passo, né? E as coisas vão acontecer. E que bom, né? Muito bom estar aqui, um papo gostoso, a gente poderia ficar horas falando sobre muitas coisas, né? Mas aproveitar meu tempo para dizer que nós estamos com o vestibular aberto, tá, pessoal? Então, vestibular 2025, as inscrições estão abertas, tanto o vestibular de medicina quanto os demais cursos. Vai lá no nosso Instagram, no nosso site, tá tudo pronto para te atender e nosso time está aqui. Apostos, o time tanto comercial, os acadêmicos, quer marcar com o coordenador, quer vir conhecer a estrutura, a gente está à disposição. E você que já é da Uni, indica a gente. A universidade com certeza está pronta para transformar vidas e nós entendemos que preparar, né, a formação ela é importante, porque no final a gente está falando de propósito, a gente está falando de vocação e a gente está falando de pessoas. Então, aproveitar para fazer, né? É importante. Inclusive, quando você faz essa fala de vem aqui com essa instituição que o coordenador está pronto para fazer, é o que a gente faz, porque eu também estou como coordenador pedagógico do curso de Mecânica e de Elétrica, a gente recebe o aluno lá, que ele é de outra instituição, ele está vindo, ou ele não veio ainda, ou o irmão mora fora, etc. Ele vem aqui para conhecer nossa estrutura, a gente tem o maior prazer para poder mostrar tudo que a gente tem aqui na instituição, e lógico, né, atender isso da melhor forma possível. Pensando naquilo que você falou, da experiência do nosso aluno, etc., sabe? Não sei se você se lembra, mas no primeiro dia que eu conversei com você, eu falei assim, Jada, a gente precisava muito pensar na questão de um podcast e tal. Você falou, não, eu tenho então uma ideia dessa, vamos pensar nisso e tudo tal, sabe? Já estou planejado e tal. Eu até brinquei com você. Você está vindo para a instituição a peso de camisa 10, sabe? Eu não sei se você falar isso, eu falar isso para você, porque realmente é uma expectativa muito grande para a questão da comunicação, questão da integração para a parte do EAD também, né? E a posição do Wander também, eu até agradeço muito, assim, vocês ter topado, sabe? Eu sei que a Cida também tinha topado, eu tinha conversado com ela, mas infelizmente ela não pôde estar aqui. O apoio que vocês têm dado aí para o Núcleo de Inovação Tecnológica, junto, lógico, né, com a nossa Pró-Reitoria, a Pró-Reitoria de Pesquisa, a Pró-Reitoria Acadêmica também, nosso reitor, nosso presidente, sempre tem apoiado demais aí o Núcleo de Inovação Tecnológica, e a gente está à disposição para ajudar no que for necessário. Conte conosco sempre, sabe? E, de novo, né? Aqui o nosso objetivo é a experiência dos nossos alunos, nós vamos lutar por isso. Sim, com certeza. Obrigado, pessoal. Valeu demais. Prazer, Até o próximo podcast. Até o próximo.